Está na tela o nosso tema da mensagem de hoje, Paulo e Silas na prisão. O texto está lá, Atos capítulo 16, do versículo 19 ao 34. Nós estamos aqui nessa série, Atos dos Apóstolos, já falamos aqui, hoje é a 12ª pregação, são 3 meses estudando o livro de Atos. A libertação espiritual de uma jovem. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu. A história tem um começo para a gente entender porque Paulo e Silas foram presos. O tema da pregação é esse: Paulo e Silas na prisão. E aqui começa a história quando Paulo e Silas têm contato com uma jovem possuída de um demônio. Ela era possuída por um espírito adivinhador. Quando fala jovem na Bíblia, realmente ela era jovem. Talvez ela tinha 16, 17, 18 anos. A Bíblia destaca uma jovem. Então aquela jovem, ela era uma escrava, porque ainda naquele tempo havia escravidão. Ela era uma escrava, mas ela não era só uma escrava, ela era uma escrava espiritual. Ela tinha dentro de si um demônio, e ela dava lucro aos seus senhores, e o que ela falava, ela adivinhava. Então quando ela vê Paulo e Silas, ela fala assim: olha, estão aí homens servos de Deus. E olha o que ela fala, que eles são servos de Deus e que eles anunciam o caminho da salvação. Veja, o que ela fala é uma coisa boa. Veja, o que ela fala, que o demônio fala, é algo legal, é algo bom. Eles são servos de Deus. Mas o texto diz que Paulo ficou irritado com essa, indignado, e ele disse ao espírito, o demônio: saia dela, em nome de Jesus, saia dela. Paulo libertou aquela jovem, porque mesmo que o que ela falava era uma coisa boa, mas quem falava era um demônio, e aquela jovem estava oprimida, possessa por um demônio. É interessante, né, que Paulo não aceitou o testemunho dos demônios, e nem conversou com os demônios. Você vê Paulo entrevistando o demônio: qual é o seu nome? O que você quer? De onde você veio? Há até uma brincadeira que a gente faz no meio dos pastores, que a gente diz assim: a igreja que os demônios mais gostam, ou perguntaram para um demônio qual a igreja que ele mais gosta, ele falou: a igreja universal. Aí disse: por que você gosta da igreja universal? Aí o demônio falou: porque lá eu falo no microfone. Então esse negócio de entrevistar demônio: qual é seu nome? O que você quer? Você veja que Paulo não dá ibope para demônio. Paulo não entrevista. Paulo não aceita. Infelizmente, igrejas se valem dessa estratégia para audiência, para trazer pessoas ao templo. Mas imagine aquela jovem, ou imagine, por exemplo, eu trazer aqui uma pessoa possessa, e eu ficar entrevistando ela: qual o seu nome? O que você está fazendo aqui? O que você quer com a vida dela? Isso dá ibope. O povo gosta dessas coisas. O povo gosta, quando o sermão é muito calminho, o povo dorme. E quando o sermão tem um demônio, a turma acorda na hora. Está vendo que vocês estão tudo acordados aqui, eu estou falando de demônio. A audiência está em alta nesse momento da pregação. Por quê? Porque eu estou falando de demônios. E as pessoas têm esse interesse.
Só que imagine essa pessoa que vem aqui no altar, a gente faz essa entrevista, e depois que ela sair daqui, ela vai ficar estigmatizada, ela vai ficar marcada. As pessoas vão ver ela e falar: aquela ali que estava demoniada. Ela vai na célula: você que era demoniado. Então, gente, nós temos que proteger as pessoas e não expor as pessoas. Nós temos que expulsar o demônio e não entrevistar o demônio. Paulo não aceitou o testemunho dos demônios e nem conversou com os demônios, por mais que o que ele estava falando ainda era verdade, que eles eram servos do Deus Altíssimo. Paulo libertou aquela escrava, só que gerou um prejuízo, né? Porque ela gerava lucro. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-o aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Aquela jovem, ela trazia um lucro. As pessoas queriam ver o sofrimento dela. As pessoas gostavam do que ela falava, mas ela sofria. E aqueles donos daquelas pessoas, eles só tinham um interesse no dinheiro. Por isso que Paulo, quando diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque esse texto é muito clássico, onde uma pessoa está em sofrimento, mas ela gera lucro. É que nem aquela passagem, não sei se você lembra, que Jesus expulsa um homem endemoniado e os demônios vão aos porcos, e os porcos vão ao abismo, e há um grande prejuízo financeiro. As pessoas não estavam preocupadas com o homem agora que estava liberto, estavam preocupadas com os porcos, e expulsaram Jesus da sua cidade. Então, quando mexe no dinheiro, quando mexe no lucro, muitas vezes as pessoas sentem-se magoadas, ofendidas, e não veem que elas estão humilhando uma pessoa que é imagem e semelhança de Deus. E eles vão sofrer um castigo. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Sem um julgamento justo, Paulo e Silas foram condenados a açoites. Quem eram os magistrados? Ali fala, os magistrados, né? Esses magistrados, eles eram responsáveis pela administração de uma colônia romana, Filipos. Então esses magistrados, eles tinham que manter a ordem, a justiça na cidade. E como a multidão, as pessoas vêm lá e falam: esses homens aqui estão atrapalhando, né? Que atrapalhando? Tiraram o lucro, libertaram uma jovem. Então os magistrados dão uma penalidade. E qual a penalidade? Açoites. Você lembra que Jesus passou por essa mesma penalidade? Jesus, ele foi açoitado também. E como que eram os açoites? Os açoites eram uma forma de punição romana, onde tirava a roupa, por isso que fala ali, foi tirado as roupas, e as costas ficavam limpa, livre, e vinham os açoites nas costas, vinham as batidas, vinham as varas, e a costa da pessoa ficava machucada, ficava ensanguentada. Então isso era algo comum de castigo romano, e Paulo e Silas passaram por esse castigo, mais uma vez, não porque eles fizeram uma coisa errada, mas porque eles libertaram uma jovem de um demônio. E veja como é difícil, né? Atos vai mostrando quanto difícil foi para Paulo a vida cristã. Paulo
diz lá que ele foi apedrejado certa ocasião, agora ele foi açoitado, e fazendo o que era bom, levando o evangelho a pessoas. E assim, depois dos açoites, eles vão ser presos, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Então, o primeiro castigo era açoite, e o segundo castigo era a prisão. Interessante você observar no verso 24, fala assim: levou-os para o cárcere interior. Havia dois ambientes na prisão. Havia um cárcere inicial na entrada, e havia um mais interior. Esse cárcere mais interior, ele ficava numa posição mais fria, escura, insalubre, sem uma ventilação. Então veja que eles estão no cárcere interior, numa parte mais restrita, mais segura, para que exatamente eles não fugissem e não recebessem visita. E também é interessante, o texto diz que prendeu os pés deles no tronco. Isso também era uma forma de punição, de tortura. O tronco eram 2 vigas de madeira, onde os pés ou as mãos ou até a cabeça do prisioneiro era colocada, e aquela viga superior fechava-se, formando-se uma estrutura de que a pessoa não podia se mexer, e prendia ali. Então o prisioneiro, ele não conseguia se mover, ele ficava preso, ficava imóvel. Isso gerava ainda mais tortura, porque uma coisa é você poder levantar, andar, fazer. Eu fico imaginando, né, os presos numa penitenciária. Acho que para o cara não enlouquecer, ele faz flexão, pó de chinelo, senta, levanta, faz abdominal, alguma coisa ele tem que fazer ali dentro, andar para lá e para cá. Agora você imagine a pessoa presa em tronco, ele não se move. Era mais torturante a situação. E lembrando que as costas deles estavam machucadas, estavam ensanguentadas, porque eles haviam recebido uma primeira punição já dos açoites. E o que eles faziam? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. O texto é muitos detalhes. O texto fala que era meia-noite, era madrugada, né? Eles estão ali, em vez de reclamar, em vez de lamentar, de murmurar, eles estão orando e cantando. O texto fala que eles oravam e cantavam. E os presos, os demais presos, escutavam aquela oração, escutavam aquela canção, aqueles louvores. Aqueles presos não estão escutando xingamentos, nem palavrões. Aqueles presos estão escutando um hino, um louvor, uma oração. Aqueles presos estavam prestando atenção no que Paulo e Silas estavam fazendo. Devido ao louvor, à oração, Deus intervém e manda um terremoto. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Deus envia um terremoto, e ali fala um tamanho terremoto, ou seja, algo grande. E aquele terremoto trouxe uma libertação, as prisões soltaram, os troncos se abriram. Agora eles poderiam até fugir da prisão,
Interessante que o carcereiro, quando ele vê, ele vai se suicidar, o texto diz. Porque quando um carcereiro deixava um prisioneiro sair, ele pagava no lugar do prisioneiro. Então ele já sabia, ele falou assim, pronto, agora deu terremoto, todo mundo escapou, eu vou morrer. Então ele já pegou a espada, ele já ia se suicidar. Ele falou assim, melhor eu me matar do que o Império Romano me matar. Ele já sabia a punição que ele ia receber. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Quando o carcereiro com sua espada ia se matar, Paulo e Silas falaram, olha, nós estamos aqui. Eu creio que o carcereiro falou assim, meu Deus, esses caras não fugiram. Eu fico imaginando, imagina um terremoto na Mata Grande, as portas das prisões se abrem, o que você acha que acontecia? Corre, negada. Não ficava um, gente. Mas Paulo e Silas falam, nós estamos aqui, nós não fugimos. É um grande exemplo que Paulo e Silas fez, porque ele podendo fugir, ele fica, até porque ele estava preso de maneira injusta, ilegal. Eu falo que aqui tem 3 milagres. Tem um milagre físico, o terremoto. Tem um milagre moral, porque Paulo e Silas não fogem. E tem um milagre espiritual, que é a conversão do carcereiro. Eu vou repetir. Tem um milagre físico, que é um terremoto. Tem um milagre moral, que é a não fuga. Eles ficaram ali, não fugiram. E tem um milagre espiritual, que é a conversão do carcereiro. O carcereiro então pergunta, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. Esse é um dos versículos que a gente tem que colocar na porta da nossa geladeira. O versículo 31, Atos 16, 31. Vamos ler juntos na tela? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. É muito bonito. O carcereiro, vendo a não fuga, vendo esse milagre moral, dizendo, poxa, o que esses caras têm diferente? Eles estão orando, estão cantando louvores, eles não fugiram com a prisão aberta. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele pergunta. E essa resposta ficou marcada nesse versículo, que fala do valor da família, que fala que Deus tem interesse em nossa família, que Deus tem interesse nos nossos filhos, nos nossos pais. A salvação, ela é oferecida não somente para o chefe da família, do marido, do sacerdote da casa, mas a todos os filhos, toda a família, toda a casa, também é oferecida a salvação. E eu vou encerrando com o último tópico. Eles foram batizados e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Olha que interessante isso aqui. Vamos ver a evolução espiritual desse carcereiro. Quando a gente começa a passagem, esse carcereiro, ele não fala que ele era cristão, talvez seja um homem rude, nem crê em Deus em nada. Mas no verso 29 diz que o carcereiro se prostra, trêmulo, diante de Paulo e Silas. Depois o verso 30 diz que o carcereiro levou os prisioneiros para fora.
Depois no verso 33 fala que ele lavou as feridas, aquelas feridas, agora o carcereiro está lavando, está cuidando deles. Depois o verso 33 ainda fala que ele foi batizado. E o verso 34, que é mais surpreendente, fala que o carcereiro levou eles para sua casa e ofereceu uma mesa, ofereceu uma janta, colocou um suco, colocou uma fruta, um arroz, se fosse gaúcho até um churrasco. Que mudança! Agora o carcereiro é um anfitrião, está recebendo Paulo cheio de gratidão, Paulo e Silas na sua casa, e o texto diz que foi batizado todos os membros da casa dele. Que maravilha! Tinha crianças ali, tinha jovens, adultos, todo mundo da casa dele, coisa mais bonita. Eu e minha casa podemos ser salvos. Aplicações práticas. Somente 3 aplicações. A primeira: no sofrimento é possível testemunhar de Cristo. Interessante que Paulo e Silas não falam palavrão, eles não xingam, eles oram e eles cantam louvores. E os prisioneiros escutavam atentamente aquelas músicas, aquelas orações, e aquela melodia foi como uma evangelização no coração dos demais. Fico imaginando quando um crente, um cristão está num leito de hospital, e às vezes ele divide o quarto com uma outra pessoa, e ali tem um cristão, e ali aquele cristão lê a Bíblia, e ora, e vai um pastor visitá-lo, e vai uma mãe e ora, aquela pessoa está percebendo tudo aquilo, aquela pessoa do lado do seu leito está vendo, e está sendo evangelizada. Com todo o respeito, eu já tive vezes que eu fui visitar um enfermo no hospital, e eu chegava e eu ficava observando sempre quem está de um lado. Já tive vezes que tinha 3 pessoas, 5 no público, já fui em quartos com 6 leitos, e eu sempre fico com a pessoa aqui, mas observando as pessoas perto. Se a pessoa está no outra vibe, no outra religião, eu respeito, mas se a pessoa está ali atenta, você vê os olhos, a atenção, eu olho, eu vejo, eu falo: você também quer uma oração? As pessoas estão carentes nesse momento. Então, é possível testemunhar a Cristo na enfermidade, na dor. As pessoas estão observando como nós lidamos com a dor, como nós lidamos com o sofrimento. Eu me lembro quando meu pai sofreu um acidente de moto e veio a falecer, e ele ficou 1 semana na UTI. Eu lembro de amigos dele, do trabalho, que eles foram tão impactados. Eu lembro de um deles, que ele estava no velório, ele não era cristão, não era da igreja, ele estava no velório, e eu no velório, eu testemunhei, eu peguei o microfone no velório, eu falei: olha, meu pai foi um homem bom, ensinou os filhos no caminho do Senhor, sou grato pela vida dele. Eu lembro que aquele homem, ele começou a ir à igreja, porque ele, acho que passava na cabeça dele: será que eu também posso morrer? Será que também pode acontecer comigo essa fatalidade? Porque foi muito rápido, 46 anos de idade, meu pai faleceu. Então, as pessoas são impactadas quando os crentes, os cristãos, quando Paulo e Silas testemunham Cristo nas suas vidas no meio da dor. A segunda aplicação é que no sofrimento não devemos reclamar. É muito fácil a gente cantar quando tudo vai bem, é muito fácil a gente louvar quando a gente está feliz, é muito fácil a gente ir à igreja quando estamos com as coisas em ordem, mas e quando as coisas estão difíceis? E quando as coisas vão mal, o que nós fazemos?
É interessante, quando as pessoas estão mal, elas não vão na igreja, e nessa hora que elas precisavam ir. Essa é a reação do ser humano. Não, pastor, não estou bem, não vou na igreja, mas nessa hora que você precisava, porque é nessa hora da dor que você vai sentir ainda mais a presença de Deus no culto. Paulo e Silas, eles cantaram numa prisão, gente, cantavam, eles oravam numa prisão. Às vezes nós estamos reclamando no conforto do nosso lar, às vezes nós estamos reclamando numa mesa cheia. Paulo estava com as costas machucadas, ensanguentadas, feridas, foram açoites, os pés no tronco, e eles ainda oram e cantam. Olha essa frase: louvaram a Deus não porque o problema era pequeno, mas apesar de o problema ser grande. Vou repetir: louvaram a Deus não porque o problema era pequeno, mas apesar de o problema ser grande, eles louvaram, oravam a Deus. Em último lugar, que nós aprendemos nessa passagem, no sofrimento sentimos Deus mais perto. Olha, quando a gente está passando por um momento de dor, de sofrimento, parece que Deus fala conosco de maneira mais sensível. Você sabia que a maioria dos salmos que são conhecidos hoje foram escritos em momentos de dor? A maioria das músicas que hoje levam esperança para muitos corações foram escritas em momentos de dor. Os grandes hinos que estão no nosso inário, aquele mais perto quer estar, e tantos outros, eles foram escritos em momentos de dor, porque é nesse momento que nós parece que conectamos, que nós buscamos mais, que nós oramos mais, que nós estamos mais sensíveis. Então eu quero dizer para você, aproveite esses tempos na sua vida para se conectar mais com Deus, que é um momento ímpar, é um momento especial. O Salmo 23, ele fala dos pastos verdejantes, mas ele fala também do vale da sombra e da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque há dias em nossa vida que há vales, e nesses vales Deus se faz presente. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estás comigo, tu estás comigo.